Olá, irmãos, graça e paz seja com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 27 de fevereiro. O mês já se foi, né? Amanhã é o último dia do decorrente mês. E o assunto que vamos tratar hoje é um assunto muito delicado. Algo amaldiçoado no acampamento. Irmãos, tudo aquilo que é maldito deve ser de fato retirado de nossa vida. Deve ser retirado de nossa casa. Deve ser retirado de nosso ser. Aquilo que eu sei que é maldito diante de Deus, eu me tornarei maldito também, tanto quanto as coisas. Então, assim, a mentira, ela é uma maldição? É uma maldição. A mentira será destruída na volta de Cristo. Porém, se eu pratico a mentira, eu serei também destruído junto com ela. Porque se eu não deixei, por isso que a Bíblia fala, né? Deixai a mentira e praticai a verdade. Paulo fala aos Colossenses. Aí diz assim, porque vos revestistes do novo homem. Então, assim, nós devemos ter cuidado com tudo aquilo que é maldito. O que não é de Deus não deve ser negociado. Se Deus deixou uma autoridade em relação a um determinado assunto, considerem obedecê-lo. Aqui, nesse episódio, no capítulo 5, se nós fôssemos ler todo o capítulo, isso aqui daria um ótimo sermão. Sabe, no capítulo 5, 6 e 7, nós encontramos ali várias evidências do que Deus tinha dito ao povo de Israel diante da situação que eles estavam ali à frente para poder até então se envolver. Mas de forma especial o verso 6, o capítulo 6 e o capítulo 7, porque no capítulo 5, irmãos, ele começa dizendo que o povo, os inimigos do povo de Deus, ficaram atemorizados diante da situação por eles terem passado o Jordão. Me permita fazer aqui um rápido comentário. O Jordão, irmãos, que ficava às costas das duas nações, que é aquele escrito no capítulo 5 e o verso 1, e deixa eu ler com vocês, para vocês aqui com mais precisão, esse verso. Eu não quero me delongar, mas olha só. Aconteceu que todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral do mar Mediterrâneo foram informados como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivessem passado, e ficaram apavorados, sem coragem para enfrentar os israelitas. E outras traduções falam, seu coração desmaiou, ou o seu coração se derreteu. Então, quando eles tomaram esse conhecimento, e eles tinham o Jordão como uma fonte de proteção para eles, e pensaram, puxa vida, eles passaram por aqui. Se nós fôssemos atentar, irmãos, no capítulo 2 do livro de Josué também, do verso 8 ao verso 13, a própria Raabe, quando está ali diante dos espias, ela faz um apelo e diz assim, nós conhecemos o poder do seu grande Deus e sabemos como as nações ficaram atemorizadas por vocês terem destruído a nação egípcia e terem passado o Jordão, terem passado o Mar Vermelho. Isso está em Josué 2, do verso 8 ao verso 13. Leia lá tudo isso, você vai ter uma evidência sobre o que estou lhe falando. Então, assim, Deus queria, na verdade, com que o seu povo ele pudesse ser conhecido através do poder de Deus na vida deles. Então, assim, a razão das vitórias de Israel era por conta de Deus. Então, se eu sei que a vitória de Cristo é uma realidade na minha vida e eu devo ser um instrumento para os outros, tudo aquilo que eu venha comprometer a ação de Deus em me trazer vitória deve ser de fato retirado, expulso, extirpado. Não aconteceu aqui com o povo de Israel nesse momento. E aqui, Deus tinha dito a Josué que toda a cidade de Jericó seria destruída e algo ia ser separado para o santuário e algo deveria ser totalmente queimado. E agora entra a expressão do qual o tema da lição tem a ver, com a cobiça. Irmãos, é terrível. Lembre-se que a cobiça foi o pecado que iniciou-se com Lúcifer na terra. Também iniciou-se com Eva, quando o texto fala assim, e Eva viu a árvore que lhe era boa e agradável para lhe dar entendimento. Se aproveitou ou se apossou do seu fruto e comeu. Considerando que quem fez ela ver o fruto de forma positiva foi o diabo, através de suas insinuações e de sua lábia, a ponto de que ela chegar a se apropriar. Acontece aqui a mesma coisa com Acã. Ele observa, e aqui eu posso citar para vocês pelo menos 3 verbos. Eu vou aqui citar para vocês o que eu encontrei. Olha, o verbo olhar, tá? Perdão, 4 verbos. O verbo olhar, em seguida vem o cobiçar, depois vem o agir e depois, por último, o ocultar.
Então, a gente encontra que Acã, ele olhou com o sentido de desejar ardentemente, de cobiçar em seguida. Depois ele agiu, porque a cobiça levou àquela situação. E agora, para esconder a situação, ele oculta. Sabe, 4 pontos, irmãos. Isso não foi um pecado assim, que a gente possa citar como uma coisa sem importância. O rodapé da lição chega a descrever que naquele momento a gente poderia se desculpar a tal ponto que ele poderia dizer o seguinte: puxa, era uma pequena capa babilônica ou 2 barras de ouro, uma quantidade de prata, e enfim, ele poderia se desculpar. O carro está passando o gás aqui justamente nesse momento. Eu vou deixar continuar, que ele vai passar. Espero que dê para a gente continuar aqui e que não atrapalhe o que eu estou lhe falando. Em suma, em meio a essa situação, nós encontramos a seguinte questão. E que questão seria essa? Seria o fato dele passar por cima uma ordem divina. Deus foi muito claro e explícito: não cobicei nada para que você não se torne maldito. Lembra do que eu falei no início? A mentira, ela é uma maldição. O roubo, ela é uma maldição. O adultério, ele é uma maldição. Então, aqueles que praticam esse ato, eles estão buscando maldição para a sua própria vida. E nós não devemos buscar maldição se queremos de fato receber de Deus a sua bênção. Deus queria, na verdade, com que o povo fosse um povo que tivesse como trazer ao mundo, na verdade, uma evidência da atuação de Deus. Mas Deus, irmãos, ele não comunga com o pecado. O texto sagrado nos fala, o próprio Jesus chega a dizer assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, porque os olhos, eles são a candeia do corpo. Então eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu observo. Sabe, irmãos, tinha um livro, um filme chamado O Mestre dos Desejos, e nele dizia assim: cuidado com aquilo que você deseja, pois você poderá conseguir. E ali a gente encontra o desejo ardente de Acã, o desejo de Eva. E interessante que Ellen White, quando faz comentários sobre isso, descreve que ele teve várias oportunidades de se voltar. E quando foi feita ali aquela peneiragem diante das tribos, diante da família, diante do povo, e depois diante do homem, qual foi o homem que foi determinado? Tudo isso foram oportunidades para Acã se arrepender, coisa que lamentavelmente ele não fez. E é curioso, porque o nome Acã vem a expressão do termo perturbação. E no capítulo 6, verso 18, Deus descreve assim: e não vos aposseis de nada para que não traga perturbação. Então Acã passou a ter uma significação do seu nome de acordo com aquilo que ele fez. Ele causou perturbação em Israel. E aqui tem uma coisa interessante, irmãos, e com isso eu concluo o meu comentário de hoje. Alguns podem alegar e dizer assim: mas Abel, Acã confessou. Depois, quando Josué chega para ele e com uma forma carinhosa fala assim: filho, dê glória a Deus e diga o que foi que aconteceu. Ele falou ali: por que Deus não agiu de misericórdia? Irmãos, o tempo que ele teve de graça para se arrepender e confessar foi passado antes. Quando foi determinado que ele era o homem, agora ele não tinha mais o que fazer. Há uma grande diferença entre admitir pecados, uma vez que eles foram expostos, e confessá-los sem que ele seja tomado conhecimento diante do povo. Então Acã, ele não confessou, ele admitiu aquilo que foi levado à tona, porque se dependesse dele, ele teria escondido por todo o tempo. Agora, ele só fez admitir. E sobre esse assunto, observe o que Ellen White fala em relação a esse ponto tão crucial. Olha só, até que o dedo de Deus se pôs sobre Acã, então, quando seu pecado não mais poderia ser escondido, ele admitiu a verdade. Quão frequentemente se fazem confissões semelhantes? Há uma grande diferença entre admitir fatos depois que os mesmos foram provados e confessar pecados apenas conhecidos por nós mesmos e a Deus. Acã não teria confessado seu crime se não tivesse esperado com isso evitar as consequências do mesmo. Mas sua confissão apenas serviu para mostrar que seu castigo era justo. Não havia genuíno arrependimento do pecado, nem contrição, nem mudança de propósito, nem aversão ao mal. O capítulo é A Queda de Jericó, aqui na página 497 do livro chamado Patriarcas e Profetas. Esse comentário aqui, irmãos, é muito rico. Não tinha desculpa para Acã. Lamentavelmente, Ellen White chega a escrever quando fala de Acã, em seguida ela fala de Judas e depois Ananias e Safira.
que, por sinal, serão os assuntos que vamos tratar amanhã e quarta-feira. Amanhã será Judas e em seguida iremos tratar com Ananias e Safira também. Mas deixa eu me ater aqui a essa questão. O que Acã roubou é interessante. Aquela capa babilônica, o Flávio Josefo descreve que aquela roupa ela era tecida com ouro. O valor dela era inestimável. E uma outra coisa que é interessante. Quando ele faz a admissão do seu pecado para Josué, ele chega a escrever assim: eu o cobicei e coloquei na minha tenda, está enterrada. Lembre-se do texto que Jesus fala assim, ó, não ajunteis para vós outros tesouros na terra. Então, esse termo aqui, essa história, me faz entender com precisão o porquê que Cristo falou aquilo. As pessoas tinham o hábito de esconder as coisas na terra, e Acã fez a mesma coisa. Ao esconder na terra aquilo que não era seu, ele foi para a terra com a punição do pecado, do qual ele ocasionou grandes males a todo Israel. Sabe, um texto sagrado nos diz assim: um só pecador destrói muitos bens. E há um outro conselho que fala que se há um pecado, ou se há na igreja uma aversão ao bem, e daquela igreja, na verdade, ela passa por situações difíceis, aí ele vai estar conselho dizendo o seguinte: observe se não há um Acã no arraial. Observe se não há alguém com pecado guardado, porque a desaprovação de Deus e o seu desfavor repousará sobre aquela igreja, se tão somente uma única pessoa acariciar o mal em seu coração. Porque toda a igreja acaba sendo comprometida. E você pode pensar assim: puxa vida, não seria injustiça da parte de Deus? Não. Por isso que é necessário que haja orações individuais, haja fervor de busca ao Espírito Santo constantemente, para que quando essas coisas acontecerem, o desfavor de Deus não seja uma realidade na igreja. E Deus disse aqui no livro de Josué: eu não serei mais com vocês até que tirem o que é amaldiçoado. E a expressão ali era anátema, né? No sentido de coisas consagradas e separadas para Deus como para a destruição. Lamentavelmente, irmãos, Acã guardou até o fim, e de forma tal que o seu fim foi igual àquilo que ele enterrou. Ele foi enterrado sob pedras, ele foi apedrejado e foi queimado, e foi morto diante de toda aquela situação. Isso porque os olhos dele cobiçou aquilo que era inapropriado. Que Deus, portanto, nos livre de tamanho mal. E ao olharmos as coisas que não são nossas, não alimentemos mau desejo no coração, a ponto de desejar se apossar deles. E a cobiça nos gere uma ação, e depois da ação agida, nós não venhamos então esconder ou ocultar. É um pecado levando a outro, um pecado levando a outro, e aí trazendo ruína a todo o ser. Deus, portanto, nos livre de tamanho mal. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pelas tuas orientações e teus conselhos, Senhor. Nos ajuda a olharmos para Acã, que lamentavelmente perdeu a sua vida presente e a vida futura, de tal forma que nós possamos nos atentar e estarmos dispostos a estar em teus cuidados sempre. Se os nossos olhos, Senhor, forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Portanto, nos ajuda a policiar nossas intenções e nossos atos, de maneira que possamos ser sempre agradáveis aos teus olhos. Dá-nos a tua paz e o teu perdão. Permanece conosco, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Só para confirmar uma coisa que eu esqueci, o desfavor de Deus, irmãos, repousou quando de forma explícita o povo de Israel perdeu para uma pequena nação do povo de Ai, e ali morreram mais de 30 pessoas. E aquela morte trouxe para Josué um grande infortúnio. Ele chegou a dizer assim: o que acontecerá com o nosso nome? Ele fala do nome deles, depois ele fala assim: e como o povo verá o teu nome? Lembra daquele hino que diz assim: leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. O nome de Cristo, irmãos, ele é sagrado, e nós o levamos pelo nosso testemunho. Testemunho de Deus em espírito e em verdade, e que Deus da paz lhe guarde pelo seu poder e pelo seu amor todos os dias até a volta de Cristo. Até nosso próximo estudo. Até logo.